Graças e paz, irmãos. O William o pastor William já me fez a recepção de boas-vindas. Eu fiquei um tempo afastado, juntou Covid, juntou a suspeita de Covid, a gente sabe se era também, né? Juntou as gripes, tudo, e ainda a nossa viagem a Itajaí, a Jataí. Eu queria falar para os irmãos, trazer para os irmãos as saudação lá de Jataí. Os irmãos mandaram um abraço muito grande, apesar de nós não nos conhecermos. Só o pastor Paulo Júnior, lá de Jataí, esteve conosco durante o seminário, foi uma bênção muito grande. Então, somos bem recebidos lá, graças a Deus, fomos bem recepcionados pelos irmãos, tivemos bons períodos de comunhão, bons períodos de conversa, né, a respeito das igrejas reformadas, a respeito do seminário, a respeito do que o Senhor tem feito conosco como país, e tem sido uma bênção, tem sido algo reconfortante. Temos visto muito trabalho a ser feito, muita coisa a ser feita mesmo, né, como pessoas têm procurado igrejas bíblicas, como pessoas têm procurado igrejas de teologia reformada, não estão suportando mais ouvir mentira, ouvir papagaiada, ouvir enrolação, e isso a gente tem visto que o Senhor tem movido, o Senhor tem feito um grande avivamento no Brasil com respeito a isso. E juntamente com isso nós temos visto a necessidade do quê? De evangelização, mas não só a evangelização em si, como também de plantação de igrejas, né? Muitas pessoas estão sendo despertadas pela internet, muitas pessoas estão vendo as realidades do Evangelho e estão sofrendo por não terem onde congregar. Isso tem sido algo assim, não digo frustrante, mas algo assim, por vezes desesperador, porque nós sabemos, alguns de nós sabemos o que é você ficar sozinho, sem poder se congregar com irmãos, porque você não tem uma igreja bíblica onde congregar. Então nós devemos primeiramente, irmãos, dar graças ao Senhor pelo que tem feito conosco, pela misericórdia dele, por nos conceder uma igreja onde nós podemos ter comunhão com irmãos que estão não só sendo despertados, mas ansiosos pela verdade, e não somente ansiosos pela verdade numa questão de conhecimento, e sim uma questão de frutificação. É justamente sobre isso, irmãos, que eu queria falar com os irmãos esta noite. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Isaías, capítulo 5. Eu sei que o pastor William, no período que eu estive afastado, já vem falando bastante sobre essa questão dos frutos. Mas eu queria salientar mais uma vez isso, a importância de nós frutificarmos como igreja, de nós nos utilizarmos dos dons que Deus tem concedido a nós, pessoalmente, cada qual com o seu dom. Que nós sabemos que todo membro da igreja, do corpo de Cristo, tem um dom. Todo membro do corpo de Cristo tem um dom. Esse dom deve ser o quê? Deve ser exercitado para o crescimento do corpo, não somente para isso, para o avanço do reino de Deus também. Então o dom é dado a nós para quê? Para que nós possamos servir a igreja, servir o corpo de Cristo. E aí eu queria perguntar para vocês, iniciar com uma pergunta: qual dom Deus te deu? E o que você tem feito para cooperar com o avanço do reino de Deus e com o crescimento do corpo de Cristo, o desenvolvimento do corpo de Cristo? Você tem frutificado? Essa é a questão, irmãos. Então eu queria iniciar essa noite a pregação com o tema: é preferível uma videira do que toda uma vinha. Vou repetir: é preferível uma videira do que toda uma vinha. Eu queria ler com vocês uma parábola
Nós costumamos ver muitas parábolas no Novo Testamento. E aqui nós temos uma parábola. Isaías nos apresenta uma parábola falando sobre a vinha má. E aí nós podemos ler, olha só, versículo 1 do capítulo 5 de Isaías. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. E aí ele começa a parábola. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Deus eterno, estamos diante da Tua palavra, Pai. Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Para conosco Tu és misericordioso e gracioso. Pai, pedimos que essa palavra venha exortar os nossos corações, admoestar, ó Deus, a nós, ó Pai, cada um de nós essa noite, para que possamos, ó Deus, diante da Tua presença, avaliarmos se temos ouvido a Tua palavra, Pai, e temos buscado colocar em prática, ou se temos vivido, ó Pai, com ouvidos loucos, sem responder, ó Deus, o Teu chamado, sem responder às Tuas exortações, sem responder, ó Pai, às Tuas disciplinas. Desperte os nossos corações, ó Pai, nessa noite, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, para que possamos, ó Pai, produzir aquilo pelo qual fomos chamados. Fomos chamados por Ti, fomos salvos por Cristo Jesus, para que pudéssemos produzir boas obras. Ó Senhor, que sejamos reconhecidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, produzindo boas obras em nós, o fruto do Espírito Santo. Que aqueles que estão ao nosso redor possam ver, ó Deus, sentir o suave aroma agradável de Cristo Jesus em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Então, amados, nós vemos uma parábola no Antigo Testamento. Uma parábola pronunciada por Isaías. E uma parábola interessante, que é uma parábola cantada. Olha que interessante que diz aqui: cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Ou seja, o amado tinha feito um cântico a respeito da sua própria vinha. E eu vou dizer, eu vou cantar essa história, eu vou cantar essa canção. E essa canção começa assim: o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a significa secou-a, limpou-a das pedras, ou seja, ele trabalhou na terra, ele arou a terra, ele foi tirando as pedras que atrapalhariam a vinha, o crescimento daquelas plantas, e plantou-a de vides escolhidas. Não foram quaisquer sementes, não foram quaisquer mudas,
Foram mudas escolhidas, sementes escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Essa é a parábola. Ele esperava que desse o quê? Uvas. Mas deu o quê? Uvas boas. Mas deu o quê? Uvas bravas. Essa é a parábola. Uma parábola simples, pequena. Só que nós estamos acostumados a ouvir parábolas no Novo Testamento. Como o pastor William abriu o culto hoje. A parábola do quê? Dos lavradores maus. E aquela parábola, Jesus utiliza-se daquela parábola fundamentada no quê? Nessa parábola. Podem ver que os detalhes da plantação da vinha são os mesmos. São os mesmos. E aqui Isaías apresenta essa parábola como? De que modo? Cantada. Para que fosse mais fácil a sua memorização. Para que fosse mais fácil a comoção dessa mensagem àqueles que ouvissem. A frustração do Senhor que planta a vinha. Para que pudesse o quê? Facilitar o aprendizado daquele povo que fosse ouvir essa canção. Para que ela fosse lembrada por mais tempo, irmãos. Para que ela pudesse transmitir peso para aqueles que ouvissem. Então, amados, o objetivo de Isaías aqui era o quê? Despertar os pecadores ao arrependimento. Quem eram os pecadores? Os israelitas. Convencê-los do quê? De pecado. Porque eles estavam em pecado. Eles não estavam frutificando como o Senhor queria, pretendia que eles frutificassem. O objetivo de Isaías é mostrar a miséria do povo. É apresentar o quê? O perigo do qual eles estavam correndo. Então, amados, nós começamos aqui percebendo que o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Outeiro é uma pequena elevação, não é uma montanha, nem um monte, é um pequeno lugar elevado, onde lá ele fez o quê? Decidiu plantar a sua vinha. O terreno era fértil. O terreno era fértil. Nós podemos ver no versículo 7, é interessante essa parábola, porque Isaías, ou melhor, Jesus, a semelhança de Isaías, ele também, em algumas parábolas, ele dá a explicação da parábola. E Isaías conclui esse trecho, dando a explicação da parábola. Este no versículo 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então você ouve lá falar: calma aí, o Senhor veio e plantou uma vinha num terreno, num outeiro fertilíssimo. Que vinha é essa? Ele cercou-a, ele limpou-a das pedras. O que ele fez? Escolheu uvas, mudas, sementes e plantou-a. Edificou uma torre nela para poder cuidá-la. E esperava o quê? E criou o quê? Construiu um lagar para que pudesse se utilizar dos frutos para o seu próprio benefício. Esse é o Senhor da vinha. Só que aconteceu o quê? Ele esperava uvas boas e deu uvas bravas. Que vinha é essa? Israel. Isaías está dizendo: Israel, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, versículo 7. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. O que está falando? Está falando de um povo escolhido, uma nação escolhida. Deus escolheu aquela nação. Em Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha feito uma promessa. Por causa de Abraão, Isaac e Jacó, ele tira aquele povo da escravidão do Egito e coloca aquele povo numa terra que manava o quê? Leite e mel. É essa a característica da terra ou não era? Não era a terra onde eles deviam ter o quê? Descanso. Era a terra onde eles iam descansar. Era o descanso prometido do Senhor. O que aconteceu com aquele povo? Não frutificou do modo como o Senhor queria que frutificasse. Fartura, abundância, gordura, vinho, leite, pão, tinha tudo naquela terra. Eles só precisavam o quê? Frutificar. O que era frutificar?
Se nós fôssemos para Êxodo, nós veríamos o quê? As condições que Deus deu àquele povo, para que eles fossem abençoados naquela terra que Deus tinha preparado para eles. O que eles fizeram? Tudo o contrário. O povo de Israel, a vinha do Senhor. Os homens de Judá, a planta dileta do Senhor. O que aconteceu? Não produziram nada. Israel tinha tudo a seu favor. O Senhor tinha favorecido aquele povo de um modo peculiar. Tinha concedido tudo àquele povo. Primeiro, o Senhor cercou aquela vinha. Ele protegeu aquela vinha, aquele lugar, aquele espaço. Era um espaço que protegido pelo Senhor. Aquela vinha tinha proteção especial. Ela era propriedade do Senhor. Ela estava livre de danos externos, de perigos externos. Isso reflete o quê? O que o Senhor fez conosco. O que o Senhor fez conosco? Colocou-nos uma cerca. Colocou uma cerca ao nosso redor. Nós estamos separados do mundo. Não é isso? Foi isso que Ele fez com aquele povo. Ele diferenciou aquele povo, aquela nação, das demais nações. Aquele era o povo de propriedade peculiar do Senhor. Ele limpou aquele terreno de pedras. Ele livrou aquele terreno de danos e tropeços para o crescimento daquelas plantas, daquelas vides. Ele cuidou para que nada pudesse atrapalhar o desenvolvimento daquelas plantas e a sua produtividade. Ele cuidou daquela terra. E aí, irmãos, nós vemos o que o Senhor faz no nosso coração. O que Ele faz no nosso coração? Ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, responsivo ao seu chamamento, que responde ao seu chamado, que responde às suas advertências. E Ele plantou vinhas escolhidas, sementes escolhidas, mudas escolhidas. Abram comigo Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Essa é a situação de Israel, irmãos. Plantas selecionadas, plantas especiais, puras, foram plantadas. Por quê? Porque o seu objetivo era colher frutos, uvas de qualidade. O que Deus faz no meio daquele povo? Como faz conosco? Ele instaura uma santa religião no meio do seu povo Israel. Ele institui leis excelentes. Ele lhes dá santas ordenanças. Para quê? Para que eles conservassem essa comunhão, essa familiaridade com o Senhor, pudessem produzir agrado ao Senhor. Assim como acontece conosco. O que Ele faz depois? Ele edifica uma torre no meio daquela vinha. Para que uma torre? Para que ele pudesse cuidar daquela vinha. Para que naquele lugar ele pudesse alojar os seus trabalhadores. E seus trabalhadores tivessem condições de estar constantemente vigiando e cuidando da sua vinha. Ali, como dono da sua vinha, ele podia contemplar o crescimento daquelas plantas e a frutificação daquelas plantas. O que ele faz com o povo de Israel? Ele institui no meio do povo de Israel um templo.
E ao redor daquele templo, homens que ministravam dia e noite no seu templo, sacerdotes, segundo a sua ordem. Deus prometeu dar a seu povo o quê? Sinais da sua presença e do seu prazer entre eles. Ou seja, Deus tinha dado tudo para Israel. Tudo. Santas leis, santas ordenanças, instituído sacerdotes, o templo, dado a sua palavra, o seu Santo Espírito sobre homens, tinha dado tudo, os seus santos profetas, reis piedosos, tudo ele tinha dado para Israel. Além disso, ele vai abrir um lagar, na expectativa do quê? De que aquela vinha produzisse frutos bons, porque ele tinha feito tudo para que pudesse colher dela frutos agradáveis, bons, que lhe trouxesse o quê? Prazer e satisfação. Por isso ele construiu o quê? Um lagar, tendo em vista já a possibilidade, depois da colheita, de fazer o quê? De produzir o seu vinho, de produzir aquilo que ele queria a partir daquele fruto para o seu próprio prazer e sua satisfação. Deus tinha edificado entre o povo de Israel altares para que eles pudessem sacrificar ao Senhor e voltar os seus corações ao Senhor Deus. Nossa, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Quantas exortações nós temos na palavra do Senhor, daquele povo oferecendo holocaustos com cordeiros manchados, doentes, aleijados. Por quê? Porque eles não tinham o prazer de frutificar para o Senhor. Tudo isso Deus fez para quê? Esperando deles fruto, uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas. Esse foi o desapontamento do Senhor da vinha. Ele teve suas justas expectativas o quê? Totalmente frustradas. Ele esperava uma coisa, recebeu outra. Ele esperava um benefício, recebeu o quê? Prejuízo. Esse é o grande problema, irmãos. Vinhas cheias, videiras cheias de folhas, cheias de botões, cheias de flores, mas o fruto era amargo. O fruto pegava a língua. Irmãos, um bom início não é suficiente. Nós, como reformados, nós cremos na perseverança dos santos. Um bom início não é suficiente. Um bom início não é suficiente. Uma terra boa, fértil, não é suficiente. Uma planta escolhida, uma terra arada não é suficiente. Uma planta escolhida e plantada não é suficiente. Aquela planta crescendo e se desenvolvendo não é suficiente. As folhas aparecendo com os botões e as flores não são suficientes. O que se espera é o quê? Fruto. É a única coisa que se espera. Todo esse processo surge para quê? Para que você possa colher os frutos. Esse é o alvo do Senhor da vinha. Deve-se haver frutos. Sem frutos, todo o trabalho foi em vão. Nós estivemos em Jataí essa semana e uma coisa nos impressionou bastante em Goiás. Sendo a quilômetros e quilômetros de estrada, e vocês vê lavoura, e mais lavoura, e mais lavoura. É impressionante. A gente está acostumado em São Paulo, que você anda muitos quilômetros e vê mata fechada. Lá é muito difícil ver mata fechada. É lavoura em cima de lavoura. Nós pudemos ver uma coisa que nós só vimos na televisão, né? Aquelas carretas parando no meio da lavoura e aqueles maquinários gigantescos com aquela boca assim, despejando soja. Impressionante, coisa linda aquilo lá. Todo o trabalho tinha um objetivo, o quê? Colher soja. Não teve soja? Não. O trabalho foi em vão. Totalmente em vão. Não
importa se você arou a terra, se você fertilizou a terra, não importa todo o trabalho que você tenha feito. Mas eu fiz, não interessa. Tem fruto? Glória a Deus, não tem. Foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Frutos, irmãos, Deus estava esperando do seu povo, frutos provindos de um coração que? Santificado, de uma vida o que? Piedosa, frutos provindos de pensamentos voltados para o Senhor, afetos voltados para Ele, palavras, atos agradáveis a Deus. E o que ele recebeu? Pior que não foi nada. Se nós formos ver aqui, o problema é que ele recebeu uvas bravas. Irmãos, pior do que você não receber fruto nenhum é você receber um fruto venenoso, um fruto inútil, um fruto que não presta para nada. As expectativas daquele senhor, do Senhor da vinha, não eram elevadas, não eram difíceis. Seriam expectativas elevadas e difíceis se ele tivesse plantado a vinha no meio do deserto e falado assim: agora cresça e frutifique. Ele deu todo necessário para aquela vinha, para aquelas vides crescessem e frutificassem. O que ele esperava delas? As suas expectativas eram justas e razoáveis. Ele esperava frutos correspondentes a todos os benefícios que ele tinha concedido àquela vinha. Frutos que fossem condizentes com todos os cuidados e as atenções que ele deu, que ele dispensou àquela vinha. No tempo certo ele esperava o quê? Fruto. E qual foi o fruto? Uvas bravas. A vinha não deixou de produzir, ela produziu uvas bravas. Isso tornou a frustração maior ainda. Ela produziu o quê? Frutos maus, irmãos. Abram comigo em Deuteronômio. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 32. Verso 32. Capítulo 32, verso 32. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. Vocês lembram-se de Jesus olhando para Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, Jerusalém, vocês mataram os profetas. Quantas vezes que se reuni vocês com a galinha junto aos pintinhos? E no outro momento Jesus falou o seguinte: se o que vocês estão ouvindo fosse dito para Sodoma e Gomorra, em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. O que está acontecendo aqui? Sodoma e Gomorra. Qual é o fruto que ela produziu? Aquela vinha produziu veneno, frutas, uvas amargas, cachos amargos, frutos ruins, irmãos, próprios de uma natureza corrupta, de uma raiz corrupta. Aí que está o ponto. A raiz daqueles corações corrompidos, corações depravados, frutos que não eram de acordo com o cuidado daquele Senhor. Frutos, irmãos, que não são de acordo com o ramo injetado. Era o pé que era o problema. O problema era o pé. Aquilo estava associado a uma raiz de amargura, como nós podemos ver em Hebreus 12. Vamos para Hebreus 12. Às vezes nós vemos uma raiz de amargura e entendemos
como uma indisposição de uma pessoa para com a outra. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que ele diz aqui, o autor de Hebreus: segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é isso? Fruto de um coração corrompido. Nós sabemos, irmãos, que nós temos a corrupção remanescente entre nós. Nós não fomos 100% libertos do pecado. Isso acontecerá na glorificação. Hoje nós não estamos mais, não somos mais escravos do pecado, porque hoje em Cristo Jesus nós temos condições de dominá-lo, mas ele continua em nosso coração. Nós produzimos pecado, nosso coração produz pecado, nosso coração é enganoso, e devemos confiar em quem? No Senhor, não no nosso coração. Mas quando você dá vazão para o seu coração, você está dando vazão a quê? A uma raiz corrupta. E você começa a produzir o quê? Frutos corruptos, uvas amargas, veneno. Não é isso que Jesus fala? Da onde vem aquilo que pode corromper o homem? A impureza do homem, do seu coração. É do seu coração que procede o quê? Maus desígnios, é da uma lista de pecados. Essa é a raiz do coração do homem. E aí, amados, onde a graça não opera, o que vai operar? Corrupção. Onde a graça não opera, a corrupção é que opera. E lá está aquele povo de Israel. Esperava-se o que deles? Uvas boas. E eles frutificaram o que? Uvas bravas. Irmãos, parecem uvas boas, mas não são uvas boas. Esse é o grande problema. É esse, irmãos, o desempenho do hipócrita na sua vida religiosa. Você pega o povo de Israel, o povo que se dizia o quê? Povo do Senhor. Eles se orgulhavam disso. Esse era o orgulho deles. Um bando de hipócritas. Eles frutificavam, pareciam uvas boas, eram uvas bravas. Pareciam uvas boas, mas elas amarravam a boca, amarravam a língua. Já comeu caqui? Verde, como um negócio terrível, banana verde. É essa sensação. Você tomar água numa solução. Está lá, colando a língua. Pareciam uvas boas, mas elas enganavam. Frutos que enganam. Abram comigo Juízes, irmãos. Em Juízes nós vamos ver uma outra parábola. Livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9. E nós vamos ver uma pequena parábola que Jotão conta no verso, a partir do verso 7. Nós vamos ler o verso 13 somente. E aí as árvores chegam para a videira, né? E falam assim: videira, venha tu e reina sobre nós, versículo 12. Então disseram as árvores à videira: venha tu e reina sobre nós, no versículo 13. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, ele está fazendo aqui uma parábola, contando uma parábola a respeito de Abimeleque. E a ideia da videira, o que é? Eu vou deixar de fazer o que eu sei,
que é frutificar para a alegria de Deus e dos homens. Deixar de fazer isso para reinar sobre vocês? De jeito nenhum. Qual o objetivo da videira plantada pelo Senhor? Frutificar. Para quê? Para o benefício de Deus, o agrado de Deus e dos homens. E aí a gente começa a analisar. Qual o objetivo nosso? Qual o objetivo nosso? Frutificar. Para quê? Para o agrado de Deus e dos homens. Por que nós, cristãos, somos chamados a frutificar? Para o benefício da igreja. E para o louvor, a graça, o agrado de Deus. Por isso nós somos chamados a frutificar. Agora, irmãos, a graça falsificada, ela é como uma uva brava, fruto amargo. A graça falsificada, irmãos, ela amarra a sua língua, amarra a sua boca. E aqui eu queria partir daqui e ir para Mateus 21, que é o trecho que o pastor William abriu o culto. Não vou ler a parábola toda do Senhor Jesus, mas eu quero só salientar essa parte da hipocrisia. Com a qual Isaías está condenando aquele povo que se dizia religioso, se dizia crer no Deus de Israel, dizia-se crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eram hipócritas. O que não é diferente do que estava acontecendo com quem? Com os fariseus na época de Jesus. Para analisar, Jesus vai se utilizar da mesma parábola de Isaías. Só que ele vai voltar essa parábola para quem? Para os lavradores. Ele diz: atentai para outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu-lhe um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a lavradores. Olha que interessante. A única diferença aqui, ele arrenda essa vinha a lavradores. Ele está sendo aqui, irmãos, ele está se referindo aos líderes da religiosidade, da religião de Israel. Quem eram aqueles homens? Hipócritas. Quem eram os fariseus? Eram hipócritas. Tanto que os fariseus entenderam a parábola. Não é interessante? Jesus disse que havia dito lá atrás que as parábolas eram pronunciadas para quê? Para que ouvindo não ouvissem. Para que vendo não vissem e não entendessem, não compreendessem. Mas aqui, nesse caso, eles compreenderam que a parábola era a respeito deles. Vamos lá para o versículo 45 aqui de Mateus 21. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que ele falava, que Jesus falava. Então olha só, irmãos, aqui Jesus está falando de uma vinha que foi arrendada. A nação de Israel foi colocada sob a tutela de quem? De lavradores. Era para esses lavradores cultivar aquela terra, aquela vinha. Para quê? Para o agrado do Senhor. Mas eles estavam cultivando para o agrado próprio. Para o próprio benefício. O que estava sendo frutificado, os frutos daquela vinha, estava sendo para quem? Para eles mesmos. E Jesus fala que ele passaria essa vinha para outros. Agora, irmãos, voltemos lá para Isaías. E vejamos o que Deus ia fazer com essa vinha. Ou melhor, o que Deus fez com essa vinha. Israel. No versículo 3, ele diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. É como se ele dissesse para os homens de Judá, para os moradores de Jerusalém, e falasse assim: calma aí, vocês estão achando que eu sou injusto? Vocês estão achando que eu sou injusto em deixar vocês agora, levar vocês a uma condenação, uma disciplina? Vocês estão achando que eu sou injusto depois de tudo que eu fiz?
julguem agora, analisem. Se eu não tinha, Deus está falando, se eu não tinha todo o direito de receber dessa vinha frutos bons, uvas boas, porque eles ainda estavam reclamando dos cuidados do Senhor para com o profeta está falando, Senhor, analisa, pensa, julga esse caso. Versículo 4: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Deus está falando, o que mais eu poderia fazer? Tudo foi feito para que eu recebesse dela o quê? Frutos bons, agradáveis. O que eu recebi? Frutos amargos. E ele continua: e como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Deus está dando ainda satisfação para aquele povo e falando: olha o que eu esperava de vocês, olha o que eu merecia de vocês depois de tudo que eu fiz. Mas Deus está falando o que agora? Agora, pois, vos farei saber, versículo 5, o que pretendo fazer a minha vinha. E Deus diz: agora vocês vão saber o que eu vou fazer com a minha vinha. Ela produziu o que eu estava esperando? Não produziu. O que eu farei com ela? Tirarei a sua cerca. O que eu vou fazer? Vou tirar a sua cerca. Vou tirar a sua cerca, para que a vinha sirva de quê? De pasto, para que entrem os animais agora aqui e comecem a devorar tudo. Derribarei o seu muro aqui, irmãos. A videira era uma espécie de, não é nem um arbusto, nem uma trepadeira, ela é uma pequena árvore, mas que ela precisa de apoio. Então esse apoio que tinha para a videira se apoiar e começar a frutificar, Deus falou assim: retirarei o seu muro, para que ela seja o quê? Pisada. Retirarei esse apoio para que ela caia no chão e seja o quê? Pisada. Tornará em quê? Em deserto. Ela não será podada, nem sachada, não será mais cercada. Tirarei todo o empecilho externo para que entrem e destruam essa vinha. Mas crescendo nela espinheiros e abrolhos, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. Eu estou falando, é para que no meio dela agora, cresça espinheiros e abrolhos. Eu não estive cercando ela, protegendo ela, limpando ela, cuidando dela. Agora ela vai ser destruída. E ele conclui: as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Irmãos, olha a situação de Israel. A que Deus levou aquele povo. Uma vinha plantada, selecionada. O povo de Deus fez o quê? Não produziu bons frutos. Demonstrou que a raiz era o quê? Corrupta. E produziu frutos corruptos. Essa é a condição, irmãos, do ser humano. Essa é a nossa condição. Muitos de nós, irmãos, estamos no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Temos tudo a nosso favor e não estamos frutificando. Por quê? Raiz corrupta. Não estamos enxertados. Cuidado. Vamos para o ponto principal agora, irmãos, que é Evangelho de João, capítulo 15. E agora a gente vai conseguir entender um pouquinho mais do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele diz, João capítulo 15, versículo 1. Irmãos, o ideal seria nós tratarmos o capítulo 15 todinho, mas eu vou tratar somente os 6 primeiros versículos, para nós compreendermos do que Jesus está dizendo aqui.
Jesus começa: eu sou a videira verdadeira. Esse é o último eu sou de Jesus. No Evangelho de João, ele fala 7 vezes eu sou. 7 vezes. E aqui ele trata do último eu sou. E ele conclui. E aqui, irmãos, se nós pararmos para pegar o contexto aqui é da ceia do Senhor. Ele está ceando com os seus discípulos. Ele está próximo da sua morte. E ele chega e fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Por que ele não fala eu sou a videira que frutifica? Por que ele fala eu sou a videira verdadeira? Nós vimos lá em Isaías, a vinha era Israel, e as vides eram os homens de Judá. Que homens eram aqueles? Como nós, não produziam nada, a não ser o que? Uvas amargas. Por quê? Estavam fundamentados numa raiz amarga, raiz corrupta. Agora Jesus chega aqui e fala assim: eu sou a videira verdadeira. O pai não esperava fruto, não esperava fruto daquela vinha, ele não obteve. Agora eu sou a videira de verdade. Aquelas videiras no meio daquela vinha eram falsas, corruptas. Eu sou a videira verdadeira. E sabe quem que me cultiva? O Pai. O Pai é o agricultor. O Pai é que está cultivando. Se nós vimos em Jerusalém, em Israel, na nação de Israel, tudo favorável àquela nação, para que ela crescesse e frutificasse ao Senhor, nós vemos aqui em Cristo Jesus tudo desfavorável. Ele era uma videira no meio do que? De uma vinha morta. Homens corruptos, com coração corrupto, que produziam só o que? Uvas amargas. Agora me fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele disse em versículos anteriores, capítulo 6, Jesus fala: eu não vim por mim mesmo, foi o Pai que me enviou. Então ele mostra como que o Pai está trabalhando nele. Nós vemos em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o Pai vem cultivando o Filho como uma videira verdadeira que produz o fruto esperado. Só que aí não para por aqui. Ele mostra todo o ramo que estando em mim. Irmãos, quem somos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo? Somos o ramo daquela videira, daquela vinha amaldiçoada, daquela vinha condenada a ser pisoteada, a virar pasto, a estar no meio dos espinhos. Deus, na sua misericórdia, Ele tira um raminho daquela vinha podre, nojenta, amaldiçoada, daquelas videiras. Ele tira um raminho. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai o que? Enxerta na verdadeira videira. Ele coloca na verdadeira videira. E aquele raminho começa o que? Frutificar. Por quê? Porque não tem mais o seu fruto provindo da raiz miserável do seu coração, a raiz corrupta do seu coração. Agora ele está enxertado na videira, e a seiva que ele recebe é de uma raiz santa, uma raiz pura, uma raiz bendita. Só que Jesus fala assim: todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. Aí você fala: mas calma aí, que ramo é esse? Esse ramo foi enxertado ou não foi enxertado? Foi colocado em Cristo ou não foi colocado em Cristo?
seiva santa, da raiz santa, ele tem que o quê? Tem que frutificar. Não tem outra alternativa. Se ele foi realmente implantado, enxertado pelo Senhor, naquela videira santa, justa, piedosa, ele tem que produzir frutos. Ele não pode deixar de produzir frutos. Só que aqui, irmãos, acontece o quê? Que muitos crentes, a semelhança daquelas videiras, que naquela vinha produziam frutos amargos, mas a sua folhagem era bela, os brotos eram viçosos, os botõezinhos estavam lá, nascendo, crescendo, as flores surgiam, e a partir das flores, os cachos apareciam, tudo parecia o quê? Legítimo, mas eram frutos amargos, frutos de hipocrisia religiosa. O que acontece é que muitos dizem que estão em Cristo, mas não estão. Muitos acham que estão em Cristo, mas não estão. Muitos estão na igreja, muitos estão entre nós. Nós podemos ser alguém que acha que está enxertado no ramo, na videira, e não está. Agora, como que eu posso saber isso? Como que eu posso saber isso? Se há fruto. Muitos de nós fazemos parte da membresia da igreja e não estamos frutificando. Muitos de nós estamos em comunhão com os santos e não estamos frutificando. Nós estamos cercados por uma sebe. Estamos sendo ensinados, doutrinados e não estamos frutificando. Esse ramo parece estar enxertado. Ele vai ser o que? Arrancado, Jesus está falando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai o corta. O Pai é o agricultor. E percebam que isso daqui não é uma poda. Não é uma poda. Isso daqui, irmãos, é uma amputação. A pessoa pensa que está em Cristo, não está. Nós teremos que ter tempo para abordar esse assunto da apostasia, como está em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10. Mas a questão aqui é a seguinte: como saber se o ramo está vivo, se o ramo foi realmente enxertado, se o ramo está recebendo a seiva de Cristo, está recebendo vida da raiz santa, justa, perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo? Como saber se está frutificando? Agora, de que tipo de fruto está sendo dito aqui, irmãos? Que tipo de fruto? Por quê? Porque todo ramo que está enxertado, olha só, e todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Ele limpa. Irmãos, muitos de nós reclamamos muitas vezes das aflições, das tribulações que surgem em nossas vidas. Irmãos, isso são bênçãos. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, como um bom agricultor, Ele está fazendo o que conosco? Está limpando. Ele está limpando. Ele está podando. Qual o objetivo da poda? É tirar aquelas folhas, aqueles galinhos inúteis, que vão tirar a força do fruto. Corta-se aquilo lá, limpa-se aquilo lá. E é dolorido, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 12. Quem é filho é disciplinado. Quem está na videira é podado, é limpado. Precisa ser limpado, precisa ser podado, precisa ser cuidado. Para quê? Para que produza fruto. Então o objetivo do Senhor na nossa vida é o que, irmãos? Que produzamos fruto.
Se você é um cristão que não produz fruto, qual o objetivo de você ser cristão? Não há objetivo, não há porquê, não há lógica. Como não há lógica em se plantar uma vinha, se esperar o fruto dela e ela não dá fruto. Muitos de nós, irmãos, não temos produzido frutos. Estamos ou não estamos em Cristo? Estamos com uma capa de religiosidade, com formas de religiosidade, com brotos de religiosidade, com botõezinhos de religiosidade, com flores de religiosidade, com cachos de religiosidade, mas nosso fruto é amargo. O que está acontecendo conosco? Qual o objetivo do Senhor para a nossa vida? Que produzamos fruto. Eu pergunto para vocês, que fruto é esse? Frutos dignos de arrependimento. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele está constantemente se arrependendo. Ele está constantemente sendo conduzido a ver os seus pecados, se arrepender e correr novamente para quem? Para Cristo. O cristão é chamado a viver uma vida santa e piedosa, mas não viver essa vida santa e piedosa baseada em si mesmo, no seu desempenho, fundamentado no quê? Na raiz do seu coração. A raiz do nosso coração, a força dos nossos braços, irmãos, só produz o quê? Amargura, corrupção, depravação. Então o que espera de nós? Arrependimento. Mas muitos de nós, sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos sido exortados pelo nosso cônjuge e nós não aceitamos. Homens têm sido exortados por suas esposas e não aceitam. Esposas têm sido exortadas pelos seus maridos e não aceitam. Irmãos têm sido exortados por irmãos e não recebem a exortação. Nós, pastores, tentando pastorear, e a pessoa fala: não. Estamos dispostos a arrumar todo tipo de desculpas, passando a mão na nossa própria cabeça, arrumando desculpas dos nossos próprios pecados. Para quê? Para não frutificar e continuar sem frutificar. Irmãos, é sério. É sério. Como que nós somos limpos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aquele que está em Cristo, irmãos, ele é constantemente podado. E a característica de quem é podado é que, diante da tribulação, diante das situações difíceis da vida, dos sofrimentos, é que ele confia no Senhor. E mesmo diante da dor, da poda, a palavra vem limpando ele, vem purificando ele, vem quebrantando o seu coração e conduzindo ele ao quê? Ao arrependimento, ao reconhecimento de pecado, a recorrer a Cristo, porque ele sabe da fraqueza e da miséria do seu próprio coração. É isso que está sendo falado aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E ele fala: permanecei em mim. Lembra o que eu falei? O que importa não é o começo, o que importa é o fim. É no fim, irmãos, que nós saberemos se você está em Cristo ou não. É no fim que você vai saber se você está em Cristo ou não. Não é no começo. Analise seu coração. Você pode estar produzindo folhas de hipocrisia, brotos de hipocrisia, botões de hipocrisia, folhas de hipocrisia, flores de hipocrisia. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecei em Cristo. É o que ele está falando. Permaneçam em mim. A vida cristã, irmãos, é uma batalha do quê? Da fé. Creia no Senhor Jesus Cristo.
Continue crendo no Senhor Jesus Cristo. Continue nele. Permaneça nele. Não se desvie dele. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Quantos de nós ainda estamos envolvidos, irmãos, com o legalismo? Ao invés de dependermos de Cristo e dos meios que Cristo nos proporcionou para o nosso crescimento, nós temos confiado em quem? Nos nossos próprios braços. Temos confiado no quê? No próprio desempenho. E não temos depositado a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Por quê? Porque Ele é a videira. Nós somos meramente o quê? Os ramos. Somos meramente os ramos. O fruto que devemos produzir somente por quê? Porque recebemos do alimento dEle, da seiva dEle, da vida dele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós pegamos esse trecho, porque sem mim nada podeis fazer, e esquecemos da frase anterior, da sentença anterior: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vocês lembram da parábola do semeador? A semente foi plantada. 4 tipos de plantação surgiu. Só a última que dá fruto. A 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, a boa semente plantada tem por objetivo o quê? Dar fruto. E Jesus fala: aquele que está em mim dá muito fruto. Irmãos, é assustador muitas vezes nós não pararmos para conversar com alguns irmãos, e o irmão dizer o seguinte: pastor, eu não consigo evangelizar. Eu não tenho assim amor pelas almas, eu não tenho assim desejo. Senhor amado, o que está acontecendo com você? Cadê o seu fruto? Cadê o fruto? Fruto não é só evangelismo, é parte do fruto é evangelismo. Porque quando nós nos arrependemos dos pecados, nós reconhecemos Cristo Jesus como Senhor, nós queremos anunciar essa verdade a todo mundo. Nós temos anunciado essa verdade aos nossos filhos, nós temos anunciado essas verdades ao nosso cônjuge que é ímpio, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Quando a igreja chama para o evangelismo, qual o sentimento do nosso coração? Você se deixa levar por aquela raiz miseravelmente desgraçada do seu coração corrupto, e você começa a se justificar porque você não quer evangelizar? Para ver, irmão, são pequenas coisas que mostram o quanto temos frutificado no reino de Deus. Você tem se preocupado com o avanço do reino de Deus? Porque evangelização não é só evangelização na rua. Nós também temos por obrigação plantarmos novas igrejas. Essa é a história do cristianismo. Plantando novas igrejas, novas pessoas são alcançadas, eleitos são alcançados, eleitos vêm a Cristo e começam a ouvir do quê? Do santo evangelho de Deus. Você tem se preocupado com isso? Você tem se utilizado dos dons que Deus te deu para que você possa visualizar o avanço do reino de Deus? E que dons que Deus te deu? Capacidade de falar e de anunciar o evangelho é um dom. Ele te deu essa capacidade. Creio que nós aqui não tenhamos nenhum surdo e mudo. Você pode falar. E antes que você fosse surdo e mudo, você podia falar com surdos e mudo também. Recursos foram nos dados. Para quê? Para que nós possamos visualizar o crescimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus, e pode contribuir com isso. Você tem esse peso no seu bolso, por exemplo? Nós paramos para ver a história da igreja, irmãos. Homens
Homens foram enviados no meio de índios, homens foram enviados no meio de várias situações adversas. Esses foram os homens que desceram no fundo do poço, para quê? Para pregar o Evangelho às nações. Mas homens estavam segurando a corda. Homens estavam segurando a corda desses que desceram no poço. Quem eram esses homens? Homens e mulheres que sustentaram missões evangelísticas. Com o quê? Com recursos financeiros, com o seu trabalho. Homens e mulheres que trabalhavam de maneira, faziam serviços extras para juntar recursos e investir no reino de Deus. Nós não temos tido, irmãos, visão. A nossa visão está muito limitadinha a nós mesmos. Nós parecemos muitas vezes, sabe quem? Aqueles lavradores que na parábola de Jesus estão fazendo da vinha o quê? Algo para o seu próprio benefício. Nós temos feito muitas vezes com a igreja algo que nós fazíamos quando estávamos em igrejas que frequentamos lá atrás. Eu vou para a igreja para quê? Para buscar o meu próprio interesse. É para ver realizado aquilo que eu estou precisando. Eu estou meio cabisbaixo ultimamente. Eu vou na igreja para ser o quê? Para receber um up. Eu estou meio, assim fraco. Eu vou na igreja para dar uma aquecida. É assim que muitos de nós temos visto a igreja. Eu vou para a igreja para me sentir melhor. É isso. Quais são os frutos? Aquele que permanece em Cristo, esse dá o quê? Muito fruto. Esse irmão, ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende da sua miséria, esse irmão cresce em piedade, esse irmão cresce em santidade. Isso passa a ser evidente aonde? Na sua família, no seu trabalho, na igreja. As pessoas passam a olhar para ele e falam assim: esse está enxertado em Cristo. Esse está enxertado em Cristo. Como Jesus disse que nós seremos reconhecidos? Pelo amor que temos uns pelos outros. E como temos vivido? Você tem se preocupado com os irmãos? Tem buscado saber a situação espiritual dos irmãos? Percebem, irmãos? Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmãos, a videira, a madeira dela tem uma característica muito peculiar. Como eu já disse, ela não é nem uma trepadeira, cujos ramos são fininhos, são aqueles ramos mais frágeis, e nem um arbusto, que são ramos de madeira sólida. Ela fica nem lá nem cá. Os ramos dela são quase madeira, quase aquela coisinha frágil. Ou seja, quando você tira um ramo da oliveira, aquela madeira não presta para nada. A madeira da oliveira não presta para nada. Ela só presta para quê? Para ser queimada. Porque ela vai ficar estorvando no meio do caminho. Irmãos, se alguém não permanece em mim, a condenação que Jesus dá para o hipócrita, que acha que está nele, professa que está nele, diz que está nele, mas não frutifica, é a mesma condenação que Deus deu ao povo de Israel, que frutificou uvas bravas. O que vai acontecer, irmãos? Será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Irmãos, isso é condenação. Isso não é poda, é condenação. Que o Senhor, irmãos, leve você, irmão, você, irmã, a se avaliar se você realmente tem produzido frutos. Tanto você, diante das mensagens, diante daquilo que você tem ouvido, porque a palavra é que nos limpa. Tanto você, diante disso,
observar se você está sendo cada dia mais conduzido a uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de contrição. Se o pecado está diante de você, e você diante do pecado tem visto a miséria da sua alma, do seu coração, e isso tem feito com que você recorra a Cristo Jesus, sabendo que Ele te salvou, e que Ele ensina a vida dele, você estando enxertado nele, você produz fruto. Você está sendo alimentado por Ele. Ele é a sua vida. Agora, irmãos, parem para analisar. Se a sua vida tem seguido outro rumo, se diante de tudo que vocês têm ouvido e aprendido na igreja, de tudo que vocês têm, de tudo com o qual vocês têm sido confrontados, se isso tem gerado arrependimento ou endurecimento do coração, preocupe-se, irmãos. Preocupe-se com o endurecimento do seu coração, porque ele pode estar te conduzindo a quê? A ser um ramo a ser descartado, um ramo que não produz fruto. Não adianta você achar que por causa da força do seu braço, sair evangelizando a seu bel prazer, do jeito que você acha que deve ser, desvinculado do corpo de Cristo, da igreja, desvinculado dos irmãos, desvinculado da autoridade que Deus colocou sobre você. Não pense que fazendo as coisas que você acha que tem que fazer com a força do seu braço, isso é o fruto que você devia estar frutificando. Não se engane com o fruto. Veja que tipo de fruto está sendo produzido por você. Se é um fruto que está trazendo doçura, bênção, prazer para o corpo de Cristo e para Deus, ou se é um fruto que está trazendo amargura, está amarrando a língua dos irmãos, das irmãs, da igreja. Se é um fruto que está trazendo o quê? Peso para o corpo, ao invés de trazer o quê? Graça. A videira verdadeira, ela produz fruto que traz alegria a Deus e aos homens, prazer a Deus e à igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro fruto. Não se engane com o fruto falso. Não se engane com o fruto que provém do seu coração e você se satisfaz com ele. Não seja hipócrita. Cuidado. Por quê? Porque no fim, irmãos, o ramo que não der o verdadeiro fruto, esse ramo será lançado fora e secará, e o apanharão e o lançarão no fogo para ser queimado. É inútil, é desprezível, merecedor do inferno, e será esse o seu fim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Coloquem-se diante do Senhor, peçam para que o Senhor sonde o coração de vocês, ouçam a igreja, ouçam os pastores e vejam se o seu coração não está te enganando com frutos que você acha que são bons, mas são frutos que amarram a boca da igreja, amarram a língua do Senhor, ao invés de fazer prazer. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não permita que o nosso coração nos engane, ó Deus. Que diante dessas exortações, Pai, nós sejamos levados, ó Deus, a um quebrantamento profundo, Pai, a uma humilhação na Tua presença, Pai. Para que possamos, ó Deus, diante da Tua santa igreja, em humildade, saber de nossos irmãos e irmãs que frutos nós temos dado. Saber, ó Pai, daqueles que estão sobre nós como líderes colocados por Ti, que frutos nós temos dado. Saber, ó Deus, diante dos nossos cônjuges, que fruto nós temos dado.
diante dos nossos filhos, ó Pai, que fruto temos dado, diante daqueles que nos cercam, meu Deus, nossos vizinhos, a cidade em que Tu nos colocaste, ó Pai, Francisco Morato, que fruto temos dado, Deus? Temos sido relevantes, ó Pai, de modo que as pessoas à nossa volta reconheçam que nós somos, sim, ramos enxertados na videira verdadeira. Por quê? Porque temos produzido frutos santos de piedade, frutos de arrependimento. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a nos avaliar, a pedir a Ti, ó Pai, que venha sondar os nossos corações. Venha avaliar-nos, ó Deus, os motivos, as intenções pelos quais, ó Pai, temos vivido uma vida religiosa. Se temos vivido essa vida religiosa de uma maneira hipócrita, ó Pai, se temos vivido ela em quebrantamento e humilhação na Tua presença, ó Pai. Arrependendo-nos constantemente, ó Deus, dos nossos pecados e recorrendo a Ti em fé, em contrição, em humilhação, sabendo que somente em Ti é que podemos frutificar, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Ó Senhor, que não conhecemos somente bem, ó Pai, mas leva-nos, ó Pai, a um fim de perseverança na Tua presença, para que possamos em Cristo Jesus vencer a batalha da fé. Ajudar-nos, ó Pai, na edificação da Tua igreja e no avanço do Teu reino, para a glória do Teu santo nome. Pelos méritos de Cristo nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor.